Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor em um jardim no Éden, no lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimentadas no campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comerás dele, nem tocarás, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos, e conheceram e reconheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém. Gênesis, no capítulo 1, vai direcionar sua escrita, sua narrativa, para poder descrever como ocorreu o processo da criação. Criação cosmológica de Deus, como Deus geriu as coisas, como Deus fez aparecer o todo a partir do nada. Mas no capítulo 2, em específico, o livro de Gênesis vai focar na formação e na criação do homem. Como o homem, de fato, em detalhes, foi formado e aonde ele foi colocado. Qual era o seu espaço geográfico, aonde ele estava. A narrativa bíblica, no capítulo 2, vai nos dizer que o homem foi feito primordialmente único. Apenas um ser da espécie, apenas um sujeito, apenas um indivíduo, Adão. E Adão continha dessa forma em sua natureza toda a plenitude da humanidade. Ele tinha em si tudo aquilo que é próprio humano. Ele tinha em sua natureza tudo aquilo que Deus tinha criado e imaginado para o homem. Mas é interessante porque Deus, após criar Adão e observar a sua criação, vendo os gêneros representados em todas as espécies, percebe que para o homem é importante que ele tenha uma ajudadora, alguém que a acompanhe, alguém que esteja com ele. E dessa forma, ainda no capítulo 2, diz a Bíblia que Deus coloca Adão em um sono profundo e retira de suas entranhas e retira dele aquilo que seria a matéria para criar a mulher. A mulher, nesse sentido, é parte desse Adão, é parte deste homem primordial, é parte que não voltaria a ser parte do homem. Agora é homem também, é ser humano também, mas que está fora, que compartilha, que se relaciona. E diz a Bíblia que esses dois seres criados por Deus, a sua própria imagem, se relacionavam em harmonia no Éden. E lá tudo era perfeito. Lá tudo era bom, lá não havia dores, lá não havia morte, lá tudo que se plantava se dava, lá não havia fome, não havia escassez, tudo era abundante, tudo era magnífico. E como cantamos no último louvor, a glória de Deus se estendia por aquele jardim. Diz a palavra que Deus caminhava no período da tarde, e que o homem se relacionava com ele, e tudo era muito, muito bom. Mas, de
toda essa maravilha que estava contida no Éden, de toda essa graça que Deus havia concedido a um homem, ele apenas colocou uma restrição, uma única árvore, um único fruto dentre todos os frutos possíveis, uma única árvore de todas as árvores que haviam no jardim. Apenas uma não deveria ser tocada, a árvore que está escrita no texto que lemos como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram no Éden de forma harmoniosa antes do pecado. Não sabemos quanto tempo se durou o processo até a queda do homem. Mas o texto bíblico em Gênesis, no capítulo 3, vai nos narrar esta queda. Vai nos narrar o ato da perdição humana, o pecado primordial, o pecado inicial. E acontece que, como lemos, Eva estava aparentemente só. Eva estava aparentemente sozinha. E nesse ato de estar só, e nesse ato de estar sozinha, de não estar sendo acompanhada por seu marido, não estar sendo acompanhada pelo homem a qual é também parte dela, diz a Bíblia que uma serpente se aproxima dela, a mais astuta que existia no Éden, e a questiona a respeito daquilo que Deus havia falado. É interessante porque Satanás não tenta derrubar Eva de cara. Ele não tenta apresentar o pecado de imediato. Satanás leva uma sugestão. Ele levanta um pequeno questionamento. O que Deus disse a você? Eva, tomada por aquele questionamento de forma talvez inocente, responde aquilo que Deus havia falado a ela. Diz que eles poderiam comer de todos os frutos, menos de um, porque aquele Deus diz que se eu tocar eu morro, aquele é ruim, aquele Deus disse para mim que não é o ideal. Acontece que a narrativa diz que depois de plantada a dúvida, Satanás traz ao coração de Eva uma resposta enganosa, uma resposta mentirosa. Ele diz que se ela comesse daquele fruto, ela não morreria. E sendo tomada por aquela afirmativa, essa semente jogada no solo fértil que era a mente de Eva naquele período, começou a criar raízes, começou a criar forma, porque a Bíblia vai dizer que Eva começa a olhar para a árvore e começa a racionalizar aquilo que havia sido dito pela serpente. Começou-se com uma dúvida, começou-se com uma pequena questão, transformou-se em uma afirmativa. Da afirmativa gerou-se o desejo de ser Deus, o desejo de estar no lugar de Deus, no desejo de ter o conhecimento de Deus. E após isso, Eva começa a olhar para a árvore e procurar motivos para comê-la. A Bíblia diz que ela observa a árvore e percebe que ela é formosa. Ela olha a árvore e percebe que o fruto parece saboroso. Ela vê a árvore e começa a perceber que talvez de fato ela dê conhecimento. E podemos pensar, e muitas vezes o fazemos, que Eva foi tola na sua atitude. Ah, se encontrar Eva no céu, já dizia o meme. Mas é interessante porque com nossa vida hoje, o mesmo processo que Eva foi acometida, somos acometidos. Porque todo pecado nasce de uma dúvida. Será que eu não deveria ter mais prazer? Será que não é justo um pouco mais de descanso? Será que eu não mereço mais dinheiro e mais recursos? Será que ele merece estar naquela posição que está? Pequenas sugestões que nascem em nossos corações, que depois de dialogados, apresentam-se como respostas. Não, ele não merece estar naquela posição, eu tomaria uma decisão mais acertada que ele. Não, ele não merece viver, depois desse comportamento, não. Tenho certeza que não. Não, ela não merece perdão, ele não merece perdão.
Não, veja bem, eu acredito que mereço mais prazer. Eu creio assim, eu mereço. Eu faço muito, eu trabalho muito, eu tenho que ter meu momento de entretenimento, meu momento de diversão. E sendo tomado uma certeza, tendo sido tomado uma verdade no coração, começamos a olhar a realidade para dar um contorno de razão ao nosso pecado. E para justificar o nosso desejo de adulterar, dizemos que ela não me entende. É porque existem problemas conjugais acontecendo, e veja bem, entenda. É porque, observe, eu estou com problemas financeiros, eu preciso dar uma solução para isso. Não é ganância, não é ganância, é porque eu tenho filhos. Eu tenho filhos, eu quero ter mais tempo para os meus filhos. Não é ganância, não é que eu quero ser milionário, não é isso. É porque eu quero tempo. E começamos a dar contornos àquilo que é nocivo ao coração humano, aquilo que é fruto de paixões, aquilo que é fruto de pecado. E aí, após racionalizar tudo isso, Eva começa a se direcionar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Imagino eu que como quem se direciona para o adultério caminha. Ela começa a caminhar em direção à árvore do conhecimento do bem e do mal, como quem caminha para um homicídio caminha. Ela estende a sua mão para tomar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como todo aquele que é viciado estende a sua mão para o objeto que o escraviza. E ela o toca, e ela o come, tal como nós comemos e pecamos dia após dia, de forma repetida e compulsiva. E acontece que após ser levada por esse impulso, de desejar a morte de Deus, de desejar ser Deus, de ser tomada pela vaidade e pecar contra Deus, Eva toma esse fruto e leva a seu marido, aquele que tinha sido incumbido a responsabilidade de não comer o fruto, e tomado pelo mesmo sentimento de vaidade, ele o come. E comendo do fruto, acontece que a morte adentra a natureza humana. Aquilo que era natural, deixa de ser natural. Aquilo que era certo, deixa de ser certo. Porque o texto vai dizer que, na medida em que eles comem o fruto, eles percebem a sua nudez. Algo que era natural, algo que foi para ser feito desta maneira, passa a ser ofensivo ao homem, porque o homem é tomado pela paixão, pela desordem do pensamento, pelo impulso, pela vergonha, pela vaidade e pelo medo. O que diz a narrativa bíblica que o homem se esconde atrás de arbustos. Ele se esconde atrás de arbustos, nu, num ato de vergonha, após ter comido o fruto. E como consequência disso, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Porque não apenas no ato, mas de forma repetida e compulsiva, o homem passa a tomar o fruto do conhecimento do bem e do mal, vez após vez, ato após ato, atitude após atitude. E esse sentimento de maldade, de imundície, começa a adentrar a natureza humana, e vemos na narrativa do capítulo 4, o primeiro homicídio da humanidade. A natureza humana começa a se contaminar de uma forma incontrolável. Aquela que era a criação perfeita de Deus, aquela que era a criação magnífica de Deus, a coroa, passa agora a ter uma natureza de um filho sujo, imundo, que se lambuza nas frutas do pecado, se lambuza nos prazeres do pecado, gerando assim a morte, o afastamento de Deus, o desligamento da natureza do divino. Acontece que, após isso, ato após ato, situação após situação, nós estamos comendo desse fruto. E estamos gerando em nossa vida morte. Estamos gerando em nossa vida destruição. Estamos gerando em nossa vida percepções equivocadas.
Estamos gerando em nossa vida desgovernos. E aí começam a aparecer situações caóticas, financeiras, conjugais, no trabalho, com os amigos, no meio da igreja, porque nos deixamos levar vez após vez pela vaidade, vez após vez pela ganância, vez após vez pela luxúria. E somos encontrados num estado de imundície, de destruição, de queda, de humilhação, que não há igual. Mas Deus, aquele que foi traído pela sua criação, aquele que foi traído pela sua criatura, pois no ato de Eva, Eva estava dizendo que desejava ela própria ser Deus. No ato de Adão, Adão estava dizendo que ele próprio desejava ser Deus. Mesmo sendo traído, mesmo sendo apunhalado pelas costas, Deus, num ato de amor magnífico, no mesmo amor que toma uma mãe que vê o seu filho no tráfico de drogas, do mesmo amor que vê uma mãe quando o seu filho está perdido no vício, tomado pelo mesmo amor que toma uma mãe que vê o seu filho sendo morto por um afogamento, pelo mesmo espírito que faz uma mãe que não sabe nadar pular no mar para buscar o seu filho, pelo mesmo amor que leva uma mãe a subir no morro e tirar o seu filho do tráfico de drogas para que ele não morra, esse amor fez com que Deus se movesse e mergulhasse no mundo, se esvaziando da sua natureza gloriosa e assumindo uma forma humana. Esse amor de Deus fez com que ele, vendo a sua criatura caída, o seu pequeno filho machucado, o seu pequeno filho ferido, o seu pequeno filho se lambuzando com aquela fruta que o corrói, que o destrói, ele é tomado por esse amor e por esse impulso que faz com que ele mergulhe na humanidade, esvaziando-se, diminuindo-se, sendo reconhecido em figura humana, sendo feito homem frágil e pequeno. E ele vem para nos ensinar o que é ser homem. Ele vem para nos resgatar dessa posição, limpar os nossos rostos. Ele vem para curar as nossas feridas, tratar as nossas chagas, cuidar das consequências do pecado. E ele faz isso nos tomando no colo, cuidando de nós como se fôssemos ovelhas caídas, ovelhas perdidas, ovelhas dispersas nesse ato de amor magnífico. Ele nos ensina a ser verdadeiramente homens. Ele se torna para nós o segundo Adão. Ele vem mostrar o que é viver no paraíso de Deus e com a glória de Deus presente. E ele não faz apenas isso, ele não só nos ensina, mas ele também nos purifica desse pecado. Ele nos liberta da condição de morte que estávamos. Porque por meio do seu sangue somos purificados, por meio do seu sangue somos limpos. Ele nos resgata e tira de nós toda a condenação que estava por consequência do pecado. Esse Deus magnífico, ele nos purifica. Mas não bastasse isso, não bastasse ele nos ensinar, não bastasse ele nos purificar, ele traz para nós a árvore da vida. Ele pega aquela árvore da vida que havia ficado retida no jardim e traz para nós por meio do seu próprio corpo, porque como lemos em João no capítulo 6, todo aquele que comer do meu corpo, esse terá a vida eterna. Se a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que o seu fruto gera em nós a morte, se a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que por meio do seu ato, por meio do seu movimento, por meio do seu toque nos contamina, nos leva a uma condição de morte, de perdição, a árvore da vida, que é o próprio Cristo encarnado, nos concede vida e vida plena. Porque é por meio deste corpo imolado de Jesus Cristo que temos acesso a toda sorte de graça. É por meio dele que temos acesso ao poder divino e toda cura se torna possível. É por meio do acesso a esse poder divino que está manifesto em Cristo
que para tudo há esperança. É por meio dessa árvore da vida, que é o corpo de Cristo, que é estar em igreja, que é tomar a sua cruz e segui-lo, que temos acesso a Deus em sua plenitude. E aí já não há mais dúvida que há possibilidade para o problema familiar que tem sido enfrentado. E aí não há mais dúvida que há possibilidade de cura para a doença que está existindo no seu corpo. Que aí não há mais dúvida que no último dia nos encontraremos na eternidade com Deus, todos nós e aqueles que já foram e ainda aqueles que virão, por meio deste corpo magnífico que se manifesta em nós como a árvore da vida. Meu amado irmão, eu quero trazer sobre sua vida esta palavra. Que fruto você tem comido? A que árvore você tem se direcionado? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela pode parecer formosa, ela pode parecer atraente, ela pode parecer magnífica, mas o seu fruto e a sua consequência é a morte. O adultério pode significar ou parecer uma coisa prazerosa, uma coisa encantadora, mas a sua consequência é a morte familiar, é a morte sentimental da família, é o prejuízo na vida dos filhos. Porque o desvio da balança e a corrupção pode parecer uma oportunidade para o crescimento, mas a consequência é a destruição das relações sociais, é o caos no meio da comunidade, é a injustiça sendo manifesta. Porque a rebelião pode parecer magnífica. Não, eu tenho bons motivos para isso. Eu faria melhor. Eu conseguiria organizar melhor. O famoso puxar tapete no trabalho. Tudo isso parece ser bom à primeira vista, mas a sua consequência é o caos, a desordem e a morte. Mas toda essa relação de pecado, ela encontra o seu fundamento principal em uma pequena sugestão que surge na sua mente. Tal como Eva é conosco. Amados, devemos orar dia após dia para que o Espírito Santo de Deus atue em nossos corações e nos faça perceber essas pequenas nuances, essas pequenas sementes de pecado que são lançadas em nossos corações. Essas pequenas sementes de pecados que são lançados em nossa alma, questionamentos, afirmativas, desejos, impulsos que nos levam à morte. Contraponto, devemos nos aproximar da árvore da vida que é Cristo Jesus. Buscar alcançar por meio do toque em suas vestes a purificação, por meio do toque dessa árvore a nova vida, por meio do toque dessa árvore a reconciliação familiar, por meio do toque desta árvore a cura da saúde, por meio do toque dessa árvore a esperança renovada, por meio do toque desta árvore a vida eterna em Cristo Jesus. A que árvore você tem recorrido dia após dia? Em que caminho temos caminhado? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela Tua revelação magnífica. Obrigado, Deus, porque Tu és bom e manifestou o Seu amor trazendo a árvore da vida para nós, se fazendo árvore da vida para nós. Oh, meu Deus, atua com Teu Espírito Santo em nossas consciências e faz com que sejamos pessoas atentas para não cair no conto da serpente, para não cair no conto do engano, para não cair no conto de Satanás. Mas tal como Teu Filho oraste, olha agora, livra-nos do mal, Pai. Não nos deixe cair em tentações, mas que venha o Teu reino, que venha o Teu Éden, que venha a Nova Jerusalém, que comamos da carne do Teu Filho, para herdarmos assim a vida eterna.
Em nome de Jesus. Amém.